Olá, meu nome é Luciana Bamonte da Silva e venho apresentar o artigo intitulado Requalificação Ambiental de Nascentes como Instrumental de Resiliência Urbana, o caso da Bacia do Lajeado, São Paulo SP, desenvolvido em parceria com a professora Ana Paula Cury e a ser apresentado no segundo Congresso Brasileiro Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana. Será realizado entre 28 e 30 de maio de 2025. Então, falando um pouco sobre o contexto da pesquisa, este estudo aqui apresentado, ele se dá no contexto das atividades do Laboratório Itaim Paulista, locado na Universidade de São Judas Tadeu, e como linhas de pesquisa, esse laboratório adota algumas frentes, a saber, modelagem hidrológica, monitoramento de obras de engenharia pública, obras públicas, no caso, mapeamento de favelas, planejamento de soluções sustentáveis e ações de educação ambiental. Portanto, esse estudo, que será apresentado sobre as nascentes do Lajeado, ele se dá numa articulação dessas frentes de pesquisa, como uma articulação. E, atualmente, há um projeto financiado pelo Fundo de Pesquisa da FAPESP, uma pesquisa de 2 anos, no qual esse estudo se insere, intitulado Laboratórios do Mundo Real, a bacia hidrográfica do Lajeado como projeto piloto para um plano de ação climática local. E um grande desafio nessa pesquisa é realizar uma abordagem transescalar consistente tanto no tempo quanto no espaço, dado que o Laboratório Itaim Paulista tem uma entrada no território de alguns anos já, então aqui a gente tem uma imagem de 2019, quando foi firmado um contrato de uma parceria institucional entre o Laboratório Itaim Paulista e a Subprefeitura Itaim Paulista Vila Curuçá, e aqui, 5 anos depois, uma imagem do grupo de pesquisa atuando na favela do Torresmo. Então, é uma pesquisa que busca articular essas frentes político-administrativas com as ações de entrada no território, para um conhecimento mais pormenorizado das comunidades, das peculiaridades de cada localidade, enfim. Então, como escopo da pesquisa, no caso do sítio de São Paulo, além dos grandes rios, das grandes planícies aluviais e dos reservatórios, a rede hídrica é composta por uma miríade de nascentes que são, na maioria dos casos, aparentemente banais e invisíveis. No entanto, como observado nesse estudo, elas apresentam muitas peculiaridades e uma variação formal bastante complexa. Como objetivos específicos, busca-se elencar um arcabouço teórico que subsidie a compreensão da complexidade de um tecido periférico, caracterizar cada nascente com base nas variações ambientais ou constância ao longo do seu eixo, de montante para jusante, nomear, então, cada nascente com base em um elemento do traçado viário do entorno, ou seja, rua, viela ou avenida, de modo que tais nomes sejam significativos de características locais, por exemplo, uma palavra de origem indígena, que possivelmente designe alguma característica prévia do sítio natural. Identificar a partir da caracterização realizada em quais nascentes é possível priorizar um projeto de requalificação urbana, recuperação ambiental e valorização paisagística. Então, aqui é uma inserção político-administrativa da Bacia do Lajeado, no estado de São Paulo. É uma bacia que intersecta o município de Ferraz de Vasconcelos, além de São Paulo. E em São Paulo, a bacia intersecta 3 subprefeituras: São Miguel Paulista, na área da Várzea do Tietê, Itaim Paulista, Vila Curuçá, a maior porção da bacia, e a montante Guaianazes, em município de Ferraz de Vasconcelos. Um estudo prévio do nosso grupo de pesquisa com modelagem hidrológica da Bacia do Lajeado foi citado nesse caderno de bacia hidrográfica, lançado pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, CIURB, no caso, um caderno que une as bacias hidrográficas dos rios Água Vermelha, Lajeado e São Martinho, inclusive pelo problema das várzeas que a gente tem lá no Jardim Pantanal, Jardim Helena. Esse caderno trabalha com essas bacias conjugadas.
e tem por objetivo definir obras prioritárias de engenharia de drenagem. Então, esse estudo também que estamos apresentando aqui, ele faz um paralelo com esse caderno de drenagem, busca um diálogo, e destaca algumas diferenças que a gente tem observado na nossa pesquisa para esse documento de política pública, buscando aí um refinamento desse trabalho. Então, essa é a bacia do Lajeado, do Água Vermelha e do São Martinho, conforme o caderno de drenagem. E temos aí que há uma categorização dos principais talvegs, se estão canalizados ou não, o mesmo para algumas das nascentes, mas que no nosso estudo a gente percebe uma diferença entre a base oficial cartográfica do GeoSampa, que é o que a Fundação de Hidráulico FCTH utiliza, e um levantamento que a gente fez a partir do relevo, uma análise do relevo, da topografia da bacia do Lajeado. Percebe-se que há uma diferença até significativa de algumas nascentes que não aparecem na cartografia oficial, são quatro ou cinco, bem como a extensão dos braços de cada nascente. E, na verdade, o que a gente tem observado, inclusive recentemente, é que mesmo essas nascentes têm outras nascentes. Então, quer dizer, há uma capilaridade ainda maior desse conjunto de nascentes, a qual entendemos que é interessante que se veja com mais cuidado, a fim de que a gente possa ter uma caracterização mais precisa do território em função dos seus cursos d'água. Então, aqui a gente tem essa comparação entre a hidrografia segundo o GeoSampa à esquerda e os talvegs produzidos nessa pesquisa à direita. Falando um pouco sobre a abordagem teórica, é, uma das questões da pesquisa é como interpretar os movimentos no território que se dão de várias maneiras, seja virtualmente ou a partir de visitas de campo. E daí que a importância de ver com os próprios olhos, de tomar notas. Destacamos aqui dois livros, A Rua da Estrada, As Paisagens do Interior de Portugal, de Álvaro Domingues, que mostra um quadro bastante diversificado de paisagens rurais e bastante inusitado também. O mesmo se dá da forma como a gente vê essas entradas já em regiões bastante urbanizadas, mas também com características de uma urbanização periférica. E também outro livro, Um Bom Par de Sapatos e um Caderno de Anotações, como escrever um relatório, como escrever uma reportagem, na verdade. É um livro que é um conjunto de cartas de Anton Chekhov ao seu editor, relatando as visitas que ele fez para a colônia penitenciária de Sakhalina, na Rússia, no século XIX, e das diferenças que ele observou diretamente no território, indo para essa ilha, da versão oficial que se dava com as descrições de estado, de mídia, dos jornais, então da importância que ele teve, que essa viagem teve, no sentido dele poder observar essas diferenças e ver com os próprios olhos. É, sobre interpretar um tecido periférico, esse livro clássico, Estética da Gíngua, da professora Paula Berenstein-Jacques, a arquitetura das favelas através da obra de Hélio de Sica, uma abordagem essa das favelas que teve bastante conversa, diálogo com a obra de Deleuze e Guattari, né, Os Mil Platôs, e dessas três escalas de favela que surgiram a partir desse diálogo, uma escala menor que é do fragmento, uma escala intermediária que seria do labirinto, em termos dos caminhos que se dão nos tecidos periféricos, as vielas, as ruas que não se cruzam eventualmente, e temos grandes glebas, às vezes, que não são quarteirões, né, blocos no sentido estrito senso, e que numa escala maior seriam, portanto, um rizoma, né, um tecido de difícil interpretação no, no sentido dos seus caminhos. Então, se a gente pega, por exemplo, essa imagem bastante ilustrativa do que seria essa entrada a partir dessas escalas de favela, mas que mesmo num tecido mais regular, um trajeto de um gato registrado por GPS demonstra que a gente pode ter diferentes
perspectiva sobre o mesmo território. Ao mesmo tempo, a gente vai ter pontos de desfoque ou de lacunas, em que não é possível ver tudo. Então, com procedimentos metodológicos, a gente destaca as visitas de campo e o banco de dados, que é o Google Street, que permite que a gente tenha tanto vista de satélite como de rua. O caderno de notas que a gente faz para olhar o território e fazendo essas anotações de cada localidade. E com base nas observações realizadas, definir um parâmetro de qualificação. E aqui a gente definiu que o bloco de notas seria composto por montagens, na qual a gente discute um pouco o desenho da forma, mas em função da colagem de imagens, entendeu-se um método mais rápido de visualização e de interpretação desse território. Então, aqui é um exemplo da nascente 7, uma das páginas do bloco de notas, definida como nascente Bauru, por causa desse conjunto habitacional que estava sendo construído nesses dois grandes terrenos que intersectam a nascente Bauru. Aqui à vista um recorte aqui da cartografia conforme o caderno de bacia hidrográfica do FCTH e a colagem que a gente faz então com várias imagens do Google Street e já nessa nascente esse caráter inusitado que se observou de se a gente só olha para a foto de satélite, a gente pensa que essas glebas ainda estão desocupadas como terrenos baldios e que se a gente, numa entrada muito específica numa das ruas, a gente tem um registro mais recente do Google que demonstra agora já uma construção, quer dizer, há uma defasagem entre a foto de satélite e e o que já existe no território atualmente, e é muito difícil medir essa, essa transformação nesse sentido. Nesse caso, mais de 900 moradias estão sendo construídas lá, e o que vai ser dessa nascente de então, se não olharmos com mais especificidade para esse projeto, não saberemos. Provavelmente estão canalizadas, mas se há um reservatório interno, não temos essa informação. Ela é uma informação que seria importante para uma futura modelagem hidrológica, por exemplo. Então, essas são cada uma das nascentes conforme o caderno de notas. Aqui um outro exemplo, a nascente Ubaí, totalmente fundo de lote de pequena proporção, começando na quadra arredondada formada pela rua Ubaí. Daí que a gente tem um termo indígena interessante que significa canoa, palavra Ubaí, e que por acaso há uma combinação dessa canoa com uma forma cavada de fundo de quadra. Então esses nomes dessas nascentes eles não procuram ser uma taxonomia final, mas que vá se dando nome para essas nascentes e entendendo o que que elas são na sua peculiaridade, da sua forma. Então, no caso, o triângulo com a Rua Austral, seguindo a foz paralela com a Rua Teutônia, e daí ela já vai também fundo de lote. E um outro exemplo aqui é a nascente Perroxo, a rua, no caso, se chama Perroxo. Há alguns IPs na região, mas não especificamente nessa rua, pelo menos não foi observado em floração. E então é uma nascente que segue canalizada, mas que aí que se deu o nome para ela de Perroxo. E aqui as 20 nascentes, as 20 folhas do caderno de notas, ok? Que permitiram, então, com uma discussão dos resultados, que a gente avançasse de uma setorização um pouco mais abrangente, mas menos específica, das subbacias, né? O bacias de cabeceira, intermediárias orientais e ocidentais, né? E bacia de Foz, para uma categorização mais específica de cada subnascente. Então, como classificação, se definiu que teríamos três tipos de nascentes em função do potencial de requalificação ambiental. Alto potencial A, nascentes predominantemente abertas, com margens mais ou menos preservadas, que atravessam terrenos com vegetação significativa, mesmo que parcialmente canalizadas, ou que atravessem fundos de lote, foram considerados com alto potencial de qualificação. Nascentes de médio potencial B, predominantemente abertas, mas que atravessam fundos de lotes, foram consideradas com médio potencial, o que implica tanto em limitação territorial quanto
em problema de saúde devido ao lançamento de esgoto doméstico diretamente no curso d'água, como será mostrado a seguir, e C, nascentes de baixo potencial de requalificação, porque são aquelas predominantemente tamponadas, transformando-se em vielas, ruas e mesmo avenidas. Então aqui a gente tem a tabela com o nome que se deu para cada uma das 20 nascentes. E aqui a gente tem alguns exemplos. Uma nascente de alto potencial, nascente Santa Luzia. Esse tipo de espaço público bastante relegado, mas que pode caber um projeto aí de uma requalificação dessa orla, né, desses taludes, e a questão do saneamento ambiental, lançamento de resíduos sólidos, enfim, mas que é ainda uma área de nascente que pode ser melhor trabalhada em termos de um projeto urbano. Aqui a nascente Santa Luzia, mais a montante, uma área bastante aprazível de preservação das orlas, a faixa não edificante, ainda que a questão dos resíduos sólidos se coloque também como um problema. Já aqui na nascente Mambituba, a gente tem essa questão da faixa bastante estreita, que foi deixada para o curso d'água, assim como o lançamento de esgoto, quer dizer, ligações que estão irregulares, sendo necessário ainda um trabalho aí de plantação de uma rede de coleta, porque senão a questão da qualidade da água fica bastante comprometida. Porém, nessa mesma nascente, mais a montante, a gente tem o Parque Ecológico Itaim Paulista, uma área de preservação de mata ciliar absolutamente aprazível. E aqui, no caso da nascente Registro Velho, C, baixo potencial de requalificação, já tamponada, e com esses estranhos apêndices que aparecem, né, com uma espécie de uma chaminé, uma protuberância, que se coloca aí na calçada. Então, são situações estranhas que caracterizam, no caso, um tecido periférico, nessa espécie de esquizofrenia dos seus elementos urbanos aí, de dispositivos de drenagem. Outro nascente tamponado, de baixo potencial de requalificação, mas nesse ponto aqui, uma paisagem urbana bastante aprazível também. Uma escala de rua, que a gente tem aí os elementos urbanos de banco, arborização, equipamento de ginástica, brinquedo de playground para as crianças, o bloquete da rua. Então, quer dizer, a rua como talvez uma unidade de vizinhança comunitária aqui ainda. Ou seja, mesmo uma nascente com baixo potencial de requalificação, ela pode eventualmente apresentar uma situação urbana desse tipo. Então, aqui são as referências do trabalho e agradeço muito a atenção. Muito obrigado.